QRCast, mercado imobiliário de uma forma diferente. Bicho, hoje vai conversar com Juliano Junqueira. Juliano, bom demais ter você aqui, cara. Bom demais, digo eu, Guilherme. Prazer, cara, assim, senti muito orgulhoso do teu convite, né? Já te acompanho há muitos anos, de fato, muitos anos mesmo, até quando você estava ainda no Espírito Santo, né? Te vi os teus primeiros vídeos e a gente compartilha das mesmas ideias, assim, né? Então, falei pra todo mundo em Goiânia, tô indo. Mas... Então, cara, vim com o maior prazer, adoro São Paulo, então tá com você aqui, só alegria, cara. E a sua vibe já sei que é alta, então... Então vamos soltar essa vibe aí, vamos subir essa Bora. potência, contar um pouco da história do Juliano, Bora. Da Urbis, dessas revoluções e evoluções que vocês estão promovendo no mercado. Show. Solta a bomba aí pra gente. Fale pra gente, assim, o bastidor, aquela construção da venda, a construção da conexão com o cliente, da gestão. Cara, assim, eu sou fissurado em gestão. Acho que cada um tem uma característica. Se eu posso definir o Juliano, eu sou fissurado em gestão. E aí 10 processos, 10 pessoas. E baseado nisso, cara, as minhas empresas onde eu sou sócio, a gente olha muito para isso. Então, desde do funcionário que limpa, desde a atendente, ao corretor campeão, ao diretor. E aí, isso é consequência para cair para o cliente. Então, isso eu tenho muito em mente, cara. Então, as pessoas que trabalham comigo, elas têm que estar bem remuneradas, os melhores. Eu gosto muito de falar que você tem que trazer a pessoa certa para dentro do teu barco. Esse é o primeiro princípio. Então, essa revolução que a Urbis está fazendo, acho que o mercado em si, em Goiânia, eu vejo que é muita paixão nossa pelo negócio, cara. Assim, eu tenho muita paixão, Guilherme, de ver um corretor que chega lá quebrado e ele começa a ter resultado e começa a ganhar vida, casa ali dentro, tem um monte de gente se casando lá dentro, né? Como é que você tem conseguido fazer um corretor quebrado vender, cara? Porque isso é um desafio, né? É. Porque o corretor hoje, a rotatividade do corretor ela é muito alta. Porque ele entra quebrado, fica sem venda, entra na esperança da venda, não consegue vender e sai. Como é que você tem construído esse processo de gestão aí? Cara, assim, a gente olha muito para a pessoa, muito para processo e pessoas. Então, quando eu fui montar as empresas com a Urbis Sociedade, meu sonho foi ter um departamento que a gente chama de RH, mas a gente mudou para gente gestão, né? A altura para receber essa galera que vem do desconhecido, vem quebrado, ou que é um engenheiro, porque hoje está tendo muito isso, né? Não só o corretor que chega lá sem dinheiro, mas tem um cara que é dentista, que largou. Então, eu sempre preocupei em ter um pessoal para receber esse corretor, para ele ter uma linha de treinamento e de conduta com ele, para que ele esteja preparado já para ir para o teu primeiro plantão ou para receber o teu primeiro lead. Então eu tenho muito essa consciência, cara, assim, que não dá para pôr o cara lá e jogar ele. Eu acho que isso que vem fazendo a diferença nas empresas onde eu sou sócio lá na Urbis, no grupo Urbis, né, na One e na Trend. A gente tem tido resultados grandiosos. Claro, tem gente que não vende, tem gente que realmente a gente não consegue fazer essa conversão. Mas você ter no processo, por exemplo, a gente tem uma metodologia lá que chama escalada do corretor. Quando ele atinge no máximo 3 meses, quando ele atinge, ele é passado para o RH, e o RH tem uma metodologia de plano de ação mesmo, de mostrar para ele o que ele não está fazendo, qual que é o perfil dele, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. E aí tem um plano de ação que o gerente, junto com o RH, acompanha ele nesses próximos 30 dias. Então, é uma série de ações que a gente faz dentro da empresa, juntamente com o marketing, com o RH e com a operação, não só com os gerentes, não só com os gerentes de comerciais ou com os diretores comerciais, mas com uma empresa como um todo. E aí eu consegui dar um clima na empresa de competição, é uma empresa que tem competição, mas... Pauleira, né, bicho? Pauleira, mas eu consegui também dar um clima ameno, de ouvir as pessoas, de ver a dificuldade dele, o que ele está passando em casa. Então eu acho que esse é um dos grandes pontos hoje que a gente conseguiu implantar lá dentro de Goiânia. Assim. As imobiliárias goianas são muito concorridas. A Adão é muito forte, a MyBroker vem muito forte, a Urbis tem 47 anos, cara. A Urbis tem 47 anos, né? Líder em todo o segmento, em lançamento, revenda e locação. Mas aonde eu tô, eu tento dar essa humanização mais com resultado. A gente tem um projeto até bacana dentro da One,
da Urbis One, que é a maior empresa, porque eu sou sócio lá, que tem 105 corretores, toda terça e quinta a gente tem café com Jesus. Não é religião, não é. A gente vai todo mundo. A gente fala de Cristo. É um momento de oração, da leitura da Bíblia e um momento de conversar. E eu falo assim, ó, aqui você não vai falar de venda. Apesar que na oração eu quero vender. Eu oro pra me vender. Mas eu 2 momentos que eu tenho, terça e quinta, que dá uma desconectada nessa parte de pressão, que é a venda é pressão. Então, cara, assim, a gente tem que dar essa tônica, mas não deixando de reconhecer o cara que entrega mais resultado, entregar mais coisa para esse cara, dar um treinamento diferenciado. A gente tem lá um projeto que a gente vai começar agora, que é os especialistas. Então são os corretores que vendem acima de 1,5 milhão, 2 milhões, a gente está ainda criando um critério para dar um treinamento diferenciado. O que é esse treinamento diferenciado? Talvez com você trazer alguém de peso para esse cara, e é 2 vezes no ano. Então a gente cria treinamento para a galera mais novata, mas a gente enxerga os caras que tem um nível maior. Então a gente tenta olhar todo mundo, cara. Isso é legal, porque que eu observo hoje no mercado, que na hora de desenvolver as pessoas, existe uma mistura do profissional que já está com uma recorrência de venda, está num momento já diferente do negócio dele, e aí coloca com um corretor que está iniciando e se perde, né? Porque perde o interesse, o assunto é diferente, né, cara? As grandes imobiliárias começaram a perder esse cara. Esse cara não quer mais estar no meio do novato, vamos dizer. Ele quer uma coisa diferenciada. E não é nem pelo preconceito, não. É porque o conteúdo, o momento é diferente, né, cara? O momento é diferente. O cara já passou por aquele processo. Isso. Então, o que aconteceu? As grandes imobiliárias, elas começaram a perder esse cara para as pequenas imobiliárias. Num grupo de 20 corretores, 30 corretores, onde ele é assistido mais de perto, onde ele está nivelado igualmente. Então, as grandes imobiliárias começaram a ter que olhar para isso. E aí, por isso que surgiu esses treinamentos separados para essa galera. Tanto especialistas, que a gente criou. Quem que é o especialista? É os caras que tem um X número de vendas, que tem um relacionamento maior, que consegue atender aqueles plantões de ticket maior. E também os top, assim, os campeões do ano, eles têm um treinamento diferenciado. Então, de fato, se você não fizer isso, você não consegue ter os melhores corretores, na minha visão. E vou fazer uma pergunta para você. Tenta trazer um pouco aí dois assuntos. Você está com um projeto chamado Corretor Especialista. Sim. Você falou aí do Café com Jesus. Sim. Não é isso? E você escalada. Escalada, e você falou no início tem o top. Do corretor quebrado. Porque eu preciso só pegar essa linha do tempo aqui, que eu quero transitar com você o seguinte. Primeiro, corretor quebrado, na sua perspectiva, ainda o mercado imobiliário é um ponto de atração para profissionais quebrados? Você trouxe o dentista, você trouxe outros profissionais de outras áreas que estão vindo para o mercado imobiliário. Uhum. Mas o corretor de imóveis ainda não é uma profissão, eu quero te ouvir, de carreira. Tipo, o cara quer ser corretor, ele transita em outras áreas e vê financeiramente uma oportunidade muito grande no mercado imobiliário e integra esse mercado. E você tem um outro momento, que é a pessoa que está quebrada e precisa entrar. O cara que já está vendendo. Como é que você faz o cara que é especialista, ou seja, você precisa gerir o ego dele, porque o cara é especialista, ele vende, entrega resultado, para um projeto, ele está ganhando alguma coisa, como é que ele enxerga essa participação dele. Então, esses 3 pontos aqui, baseado em gestão, me trouxeram um ponto de bastante interesse em ampliar um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, assim, o corretor quebrado, a gente realmente, quando ele entra, a gente faz algumas perguntas para ele. Eu lembro de um caso que ele foi campeão, ele foi vice-campeão esse ano. Ele chegou lá, era um conhecido meu, ele estava como motoboy. Então, no dia da entrevista lá, ele apareceu de gravatinha verde, com as mãos sujas. Motoboy. E é um cara bem relacionado. Olha essa história. No ano de 2022, ele começou em 2022. E aí eu falei, mano, seguinte, você vai precisar comprar roupa. Você vai fazer essa barba sua que tá horrível. Você precisa comprar um notebook e um celular. O que você tem? Ele falou, não, eu tenho 2 motos. Então eu vou vender uma moto. Eu falei, então você vende, depois que você vender, você me procura. Não vou te contratar agora. E eu não dei muita moral, ele foi embora. E ele, fez tudo, cara. Fez tudo que eu falei. Ele chegou com a roupinha massa, tudo barbinha. O moleque mudou. E fez tudo que eu falei. Na hora que ele vendeu, aí eu pus ele pra dentro. Porque ele tinha um dinheirinho, ele tinha como segurar. Eu falei pra ele, falei, cara, você vai ter que jogar aberto com a sua mulher. Você vai parar de ganhar R$ 2.500 por mês
para vir para cá para tentar ganhar aí o que a gente está ganhando aqui, que você está vendo muita gente ganhando 10, 15, 20, mudando, e você é um cara bem relacionado. Detalhe, ele foi vice-campeão no ano. Vice-campeão? Vice-campeão, cara. Demos um troféu para ele aqui, fizemos o Urbis Style. Qual é o nome dele? É o Marco Túlio. Marco Túlio? Marco Túlio, um abraço pra você, meu irmão. Ele tava com o motoboy. E era um cara que tinha um relacionamento top na cidade. Não por ser motoboy, né? Mas com uma transição totalmente diferente. Cara, e aí, cara, foi muito legal, porque num plantão, mas ele atendeu, a gente ajudou. Mas teve o suporte de vocês. Totalmente, né? A gente ajuda muito, sabe? A minha liderança não é uma liderança atrás de mesa, cara. Eu não acredito nisso. Eu acho que a liderança tem que fazer por exemplo. Então, meus diretores seguem essa linha. E aí mudou a vida do cara, né? Então, quando você falou do corretor quebrado, a gente também não aceita totalmente, porque não vai dar certo. Isso aí. Não vai dar certo. Ele tem que ter um mínimo de condição para entrar. A não ser que ele fala, me dá a chance, eu vou mostrar para vocês, eu vou me virar. Aí a gente vai. Mas ele tem que ter um requisito mínimo. Via de regra, ele precisa ter um recurso financeiro mínimo, pelo menos para conseguir sustentar um período de aprendizado. É 3, 4 meses, às vezes. Isso aí, né? Na outra empresa que eu fui diretor, na Adão, a gente tinha um projeto lá, com 3 meses tirava o corretor que não vendia. E uma corretora, é até uma das líderes minha hoje, gerente, ela ficou 6 meses sem vender. E passou batido. E depois ela foi campeão, nós descobrimos. E aí nós mudamos para 3 para 6 meses. Entendi. Nós paramos de tirar as pessoas com 3 meses. E aí, isso na outra empresa. Na ONU eu nem uso muito isso, não. A gente vai pela escalada, a gente vai pegando, né? Na escala, cada 3 meses. E aí mudou lá para 6 meses. Então a gente viu que não tem muito essa regra, né? Tem gente que explode depois de 4, 5 meses, né? E para a gente falar do Projeto do Café, você hoje, que é um grande desafio do mercado, é crescer time. Então, eu vi que você pegou o motoboy, né? O cara veio até você, mas veio com um perfil, com uma mentalidade diferente. O cara tava me acompanhando, ele era amigo meu nas antigas, lá em Goiânia, né, mais jovem, e ele me acompanhava nas minhas redes. Então, quanto é importante você também estar na rede, mostrando o teu trabalho, a empresa. E ele via, aí uma hora ele tomou a decisão e veio. Tomou coragem, foi lá falar com você. Foi. Jogou o all-in dele. Jogou o all-in e fez tudo que a gente falou e deu certo, graças a Deus. E você acredita que esse projeto seu, do café, ele de alguma forma contribuiu para uma consciência do time de buscar estudar mais, de aceitar essa gestão mais próxima, de reter, de tornar as pessoas um ambiente mais amigável? Porque salão de venda, bicho, assim, o Café com Jesus, cara, é um projeto meu, eu tentei por outras pessoas, eu tenho até um gerente de incorporação meu, que é o coordenador, que ele é pastor, e eu chamei 2 vezes para ir, na terça-feira, eu falei, você dá a palavra? Dou. Então, beleza. Aí chegou no dia, ele não foi. Sobrou para mim. Aí eu dei. Né? E a palavra estava meio desconcertada, porque eu não preparei, ele quer fazer. Na quinta-feira eu falei, pastor, você não veio? Não, eu vou. Agora eu vou. E ele não foi de novo. Não foi de novo? Aí ele me chegou e falou, cara, eu não consigo, eu tenho outros a fazer, tem minha família, meus filhos, eu tenho que levar na escola. E aí Deus falou comigo, falou assim, esse projeto é seu, não é de ninguém. Aí eu assumi. Aí que você falou o seguinte, naquele momento ali do Café com Jesus, o que eu tento fazer? Eu tento mostrar um lado mais humano do negócio, porque a venda é punk, você sabe disso, é pressão. O corretor, muitas vezes, né, tá deixando família. Então, ali a gente tenta dar uma palavra de conforto para eles, né? Então, mas assim, eu pago o preço, porque tem gente que não gosta. Tem gente que fala, não vou, cara, eu quero beber cerveja, eu quero... Mas a gente não é isso. Lá tem cervejeira, tinha cervejeira, tiraram, porque meu time não bebe. É engraçado isso também. Você levanta algumas bandeiras que vai atraindo pessoas dessa mesma bandeira. Mas eu tive uma consultoria que chegou e falou para mim, vamos tirar o Café com Jesus, que não faz sentido. Eu falei, então faz uma pesquisa no salão. Ela desceu, ela falou, não vamos tirar o Café com Jesus, todo mundo gosta. Eu deixei aberto para ela. Eu falei, eu não quero também ser influenciador, não quero virar igreja, que não é nada disso. Só que, cara, a vibe é muito legal, cara, a vibe é boa. Então, as pessoas, além da parte de venda, de lead, de gestão, de pressão, porque eu sou pressão, cara. Eu sou conhecido em Goiânia como pressão. Então, tem gente que me odeia em Goiânia. Só gosta depois que me conhece de fato. Aí uma coisa falando, não, Juliano, não é nada disso que você falou, não. Juliano é um cara bacana, só que ele é resultado, né? Então o Café com Jesus, ele deu uma contramão nisso, assim, as pessoas, mas ele põe o Café com Jesus, mas ele cobra demais. Existe uma confusão. Existe uma confusão. Então assim, você tem que ter peito, eu tive que ter peito e coragem, porque assim, meus outros sócios nunca falaram nada, mas nas outras empresas não tem. Nas minhas tem, na outra que eu abri foi culturalmente, eu meti o diretor, ele já trabalhava comigo, ele faz sozinho agora. Toda quarta, e eu não faço nada, lá eu não faço nada na frente. Ele dá a palavra, ou ele leva o pastor, mas a gente deixa claro que não é
religião, cara. Mesmo porque tem católico, tem espírita, tem de tudo, cara. 105 corretor na outra vida, tem de tudo. A gente lê sobre Jesus. Quem é Jesus, cara? O que ele fez? O que ele pregou? O que ele veio fazer? Ele curou demais, ele veio pros rebentados, ele não veio pra galera que já tá bem. Então é essa visão que eu tento dar, né, cara? Mas tem que ter peito pra levantar essa bandeira, irmão. Cara, mas tem que quebrar a regra. Quebrar a regra, velho. Cara, e é interessante porque eu falo muito assim, quem nunca teve no salão de vendas, quem nunca viveu no salão de vendas, ainda mais com o mercado primário, lançamento, bicho, é um mercado muito doido, sacou? Vai do pico pro baixo, né? E, cara, trazer essa relação um pouco mais humana, né, para além do próprio negócio e para além dos próprios interesses e trazer um pouco de doação, de conexão com você mesmo, eu acredito que é um momento diferente. A gente tenta pôr muito a família lá também. Então, todos os pódios eu levo a família. Ah, você leva? Levo. Pro campeão eu levo. Legal. Eu levo, tento fazer surpresa. Aí meu time é muito fera também. Como o teu time aqui, o meu também é. Então, eles buscam vídeo de mãe que mora na Bahia e o filho tá aqui. Então, aí eu levo marido, filho, escondido. Ele nem vê, é tudo por trás. Legal. Então, eu tento dar isso, sabe? Você falou assim, como é que você retém o campeão na imobiliária que tem muita gente? Nos reconhecimentos, pelo menos, e nos treinamentos. Então, faz um reconhecimento à altura, cara. Reconhece o cara de alto nível mesmo. O cara entregou um resultado fera, faz uma coisa que marca a vida dele. Então, a gente fica pensando muito nisso. Fala, como é que nós vamos fazer esse pódio? Não pode ser igual, não pode ser um igual ao outro. Meu time aprendeu com isso, meus diretores aprenderam. Aquele momento tem que ser história. Porque o que eu acho? Eu acho que o diretor não consegue motivar ninguém. Aliás, eu acho que ninguém motiva ninguém, mano. Eu acho que você inspira. Motivo cada um tem o seu. Eu tenho meu motivo de acordar e estar aqui. O Ornelas tem um, você tem outro. Agora, inspirar, nós podemos inspirar. Então, o que eu peço pro meu time é falar, vamos impactar. Então, nós temos essa cabeça, assim, ó. Em qualquer evento que a gente faz, como é que nós vamos impactar? Né? Esse cliente vai entrar aqui, ele vai ser impactado, é o cheiro, como é que nós vamos fazer? Então eu tenho essa visão e eu passei pro meu time como é que eu gostaria que trabalhasse. Todo mundo que entra, fala assim, cara, você é do marketing, você é o analista de marketing. Você não vai fazer o que eu pedi, você vai fazer mais, você vai me criticar, você tem que dar opinião. Então eu instigo todo mundo. Isso é bom e ruim, tem gente que não aguenta, pede para sair, fala, não, é muita pressão, a reunião com você é muita pressão. Mas eu tento estimular o máximo de ouvir as ideias das pessoas, para que essa pessoa cresça. Porque eu mais gosto, cara, eu vou te falar o que eu mais gosto, é ver as pessoas crescer, cara. O que eu mais gosto é ver um corretor virando gerente, ou virando diretor, ou virando sócio, ou um corretor crescendo, ou uma pessoa da operação que foi virando gerente de marketing, gerente de RH. É o que eu mais tenho prazer hoje, é ver as pessoas crescendo. Nem a minha grana, velho, a grana é consequência, cara. Eu falo muito, você chega num nível de vida que o dinheiro começa a correr atrás de você. Então eu falo para todos os meus corretores, que nível que você está? Os clientes estão correndo atrás de você? Que é nesse nível que a gente tem que começar a buscar a nossa vida profissional. E aí eu vou trazer um pouco porque eu falo de cultura, cara, porque precisa que essa cultura permeie essa liberdade, essa vontade de crescimento, mas que também permita que as pessoas se desenvolvam para que busquem novas oportunidades. Sim. Quero falar do corretor especialista ainda, hein? Bora. Porque hoje um dos grandes desafios é ter o corretor que vende, dá atenção, como a gente chama no mercado aí, para o corretor iniciante, para o calça branca, tá? Então, como é que você tem conseguido tracionar esse corretor para que ele olhe para esse corretor que está começando, não como um inimigo ou não como um cara menor do que ele, mas um cara que pode e será parceiro. É time, né, cara? Tudo tá debaixo do mesmo negócio. É a marca da empresa, né, cara? É a cultura que você falou, cara. Eu acho que o principal é você criar essa cultura mesmo, do cara fazer pela empresa. Então, você pega um campeão de venda, que automaticamente ele vai olhar com desprezo, talvez, e aí você pode... Eu já fiz isso várias vezes e tem projeto lá, muito com os gestores. Então, o gerente meu, ele treina o time também. Ele não fica só na venda. Mas o próprio corretor campeão, você pode também criar situações lá dentro da empresa que ele dê treinamentos, ele dê palestra, ele fale das vendas dele, para que ele também se sinta, né, num nível mais superior. Então tem N formas, mas eu acho que o principal é a cultura, é o cara vestir a camisa da empresa, ele fazer pela empresa. E vou só trazer um complemento aí, Juliano, o seguinte, quando o cara ele passa num nível de venda e que dinheiro já começa a correr atrás dele, vou usar o seu termo aí, o cliente começa a correr atrás dele, o dinheiro ele passa a ter um significado diferente do que tinha na nossa
no início. É a pirâmide de Maslow. Então, manter a sobrevivência, depois você começa para o significado, para o propósito, e aí ver outras pessoas sendo impactadas com o seu aprendizado, passa a ser um salário emocional forte para esse cara que de alguma forma também está ajudando e sendo uma referência para quem começa, né, cara? Porque para quem começa, foi o que você disse, é inspiração. Você precisa se inspirar numa pessoa que de alguma forma teve a sua jornada e que chegou num lugar diferente. Então isso é bastante bacana. A nossa taxa, por ser uma imobiliária grande, digo até a Urbis One, ela não é das maiores, ela é das menores, porque você investe em operação, você investe em desenvolvimento, tem o Urbis Star, tem o Urbis Inova, que é onde a gente traz palestrante. Então a imobiliária grande, ela investe muito pesado, então ela não consegue pagar taxas altas. Mesmo assim, o cara fica dentro da empresa. Então você vê que não é taxa. Mas na Urbis One e na Urbis Trend eu tenho um projeto de corretor Prime. O que é o corretor Prime? Ele atinge um nível, ele não precisa mais de gerente, então ele tem uma taxa maior e ele fica na aba do diretor. Mas ele faz todo o trabalho, ele ganha mais, mas tem critérios para ele chegar nesse ponto. Então tem X milhões, na One ele tem que ter sido gestor, só para ser Prime ele tem que ter sido gestor. Então se eu tive um gestor bala, ele teve resultado grande, mas em algum momento ele falou, cara, eu não quero mais, eu estou no outro estilo de vida, eu não quero essa pressão tanto de gestão, ele tem a opção de ser corretor Prime dentro da Urbis One. Na Urbis Trend não, na Urbis Trend ele tem que ter um X, tem que vender, se eu não me engano, 25 milhões no ano, para se tornar corretor Prime. Aí ele tem uma taxa maior, porque ele pega a comissão dele de corretor e fica na aba do diretor. Então ele não tem aquelas reuniões com o gerente, então o nível dele... Então você vai ter que criar. Mas pro campeãozão mesmo, cara, assim, você também, é o que você falou, cara, você vai criar os caras que vão montar as empresas deles, vão montar as imóveis. Isso eu já passei dessa fase, cara. Antigamente eu chorava, eu esperneava, hoje eu já acostumei, né? Do cara ir embora, enfim, faz parte. E eu fico até feliz, cara, assim... O cara saiu da minha empresa, foi treinado por mim, e daqui a pouco ele tá com uma empresa dele. Vamos ver agora, né? Agora, vamos ver se vai conseguir mesmo. Porque quem tá no empresariado, quem tá lá custeando, empreendedor, sabe o quanto o negócio é muito mais embaixo, né? Mas não tem o que você fazer. Agora, assim, eu concordo, cara. Se você tá perdendo gente, você tá falhando na tua liderança, na tua gestão, no teu clima organizacional. Então, nós imobiliários tem que cuidar disso. É o que você falou. Começou a pôr mesa de sinuca, game, fazendo churrasqueira lá dentro, cervejeira, adega. Todas as imobiliárias tops de Goiânia hoje tá assim, cara. Todas. E uma mais bonita que a outra. Virou até um negócio assim, putz. Estão disputando com a outra. Nós paramos. Outra coisa que parou é os eventos. A MyBroker vem e faz a academia de vendas. A Adão vem e faz a Adão Summit. A Lopes vem e faz a Lopes Supera. A Urbis tem a Urbis Inova. São tudo eventos que você traz. Caio Carneiro, Joel J. Aí a gente parou também. Falou, cara, não faz sentido. Nosso negócio não é esse. Nosso negócio é vender imóvel. Vamos continuar fazendo a Urbis Inova nossa e trazendo pessoas que agregam naquele momento que a empresa está. É um dia de treinamento, mas a gente não quer fazer um maior que o outro. O mercado goiano é muito louco, ele tem disso, é o que você falou, é muito concorrido mesmo. Mas gera bons profissionais. Hoje, acho que o nível de Goiânia hoje é um nível alto, cara, de profissionais. O primeiro comercial do Brasil, viu? O projeto lá é muito forte. É muito né, forte. Cara? E já tá acima de 15 mil metros quadrados lá. Tava muito baixo o metro quadrado lá, subiu muito agora, né? E tá vendendo, cara. Graças a Deus tá vendendo. Mas vendendo muito porque nós, donos de imobiliário, deixa eu te contar uma história. Há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, as consultoras se uniram e reuniu com a gente as maiores empresas. E falou assim, se vocês não se profissionalizarem, nós vamos montar a house. Se vocês não pararem de pôr qualquer corretor no negócio, não fazer... E ali as imobiliárias, Adão, Urbis, a MyBroker estava vindo, a Lopes nem tinha aberto ainda, né? Aí a gente parou e começou a olhar para lead, cadência, tudo isso que você já trabalha. A gente começou a olhar para clima, trazer diretora de operação que não tinha, trazer pessoas de RH que não tinha. E aí começou a se estruturar, começou a ficar virar uma empresa empresa, de verdade, né? cara, e não aquela coisa amadora, né? Mas as consultoras deu um checkmate em nós. Eu lembro direitinho dessa conversa. Foi bacana também, cara, porque a construtora poderia não ter dado esse checkmate e ter tomado outras iniciativas. Então, foi legal, de alguma forma, ter provocado isso. Foi. E foi benéfico para vocês também, né? O próprio mercado, ele mudou. Demais, cara. Essa visão é a que eu tenho hoje. Então, assim, todos os meus profissionais, diretores, gerentes,
tem um cronograma de desenvolvimento, de treinamento, de avaliação. Minha operação inteira hoje tem um sistema de avaliação, se ele já pode subir o salário dele, se ele pode passar de assistente. Aonde que uma imobiliária teria isso? Você né? tem plano de carreira. Tem um plano de carreira, tem consultoria. Eu invisto nisso, cara. Eu gasto dinheiro com isso, porque eu acredito nisso, cara. Cara, então vamos falar um pouco aí do Juliano como gestor. A gente abrangeu bastante. Fazer gestão de uma empresa, de uma imobiliária, é um grande desafio, principalmente porque ainda existe uma relação, na minha percepção, que o corretor ainda... Eu vou usar um termo aqui, que não sei se é o mais apropriado, mas vai ilustrar de uma forma precisa o que eu quero dizer. O corretor tem raiva do gerente, o gerente tem raiva do corretor, o diretor tem raiva do corretor, que tem raiva do gerente. É uma relação onde cada um acha que trabalha mais do que o outro e que acha que merece mais do que o outro, né? E eu não vou entrar no lugar de... Assim, essa é a minha percepção. Você pode dizer que diminuiu, que aumentou, mas ainda é muito forte isso. Como que você tem conseguido hoje, dentro das suas empresas, primeiro, se observa isso acontece, porque eu não posso generalizar, então isso acontece, se sim, como que você tem conseguido neutralizar isso e o que você pensa sobre isso? Cara, assim, acho que o principal de atrito, rixa, briga, que tem mesmo, assim, principalmente o gerente com o coordenador. O coordenador alega que o gerente não trabalha, não manda os corretores para as ações. Coordenador de produto, né? O coordenador de produto. Né? E o gerente também alega que o coordenador não está fazendo a ação direito e tal. Tem muito essa briga, né? O que eu faço, cara? Assim, a gente tem uma regra lá, e aí é muito com a minha operação mesmo. Eu tenho uma coordenadora de operação, que é a Camila, meu braço direito. Ela trabalhou comigo na Adão, ela veio comigo na época. E aí eu tenho um RH, eu falo o seguinte, qualquer atrito, qualquer problema, nós temos que resolver rápido. Não dá para passar 1 dia, 2, 3 dias. Então essa é uma regra que eu tenho. Então tem algum conflito que a gente descobriu, a gente trata na hora. Então chama as pessoas e põe na frente um do outro, você está falando disso, você está falando o que você acha disso, e a gente se ajeita. Isso eu não abro mão. Então, e eu também estou muito lá dentro, né? Eu estou dentro das duas empresas. Na One muito mais, na Trend um pouco menos, mas eu tenho minha mesa, é aberto para todo mundo. Eu sou muito digital, eu estou muito atento, então as pessoas chegam em mim. Então, acho que o segredo para que você acabe com isso ou diminui com isso é preto no branco, irmão. É preto no branco. Então, você tem que tratar qualquer assunto, pode ser qualquer um, mesmo de assédio sexual, assédio moral, enfim, traição, um gerente que é casado. Aí a gente tem umas coisas que a gente topa e tem coisa que a gente não topa. Tem coisa que a gente manda embora na hora. Tem coisa que a gente dá a segunda chance. Mas aonde eu faço essa gestão, e eu acho que no Grupo Urbis em geral, a gente é muito isso, é muito preto no branco, cara. Eu não tenho padrinhagem no meu negócio. Né, não tem padrinhagem. O cara fez, pode ser o cara que eu trouxe. Se ele fez alguma coisa que está fora do nosso código de ética, né? A gente tem um canal lá dentro da Urbis também da One, que ele pode denunciar. Ah, você tem lá? Tem. Eu criei com essa consultoria. No começo do ano eu trouxe uma consultoria. Bacana. Uma pessoa bem bacana, que eu confiava muito. Ela abriu uma consultoria e a gente começou a mexer inteiramente lá dentro do RH nosso. Aí nós criamos nossos pilares, criamos nossa roda de produção. Eu parei 2 dias com meus gestores. Então eu acredito nisso, cara. Gestão, né? É gestão, a cultura fica perceptível. Exatamente. Né? Então assim, é engraçado, cara, os incorporadores vai lá na imobiliária, eu tenho uma reunião de sexta que é geral, toda sexta. É das 9 às 11, onde a gente alinha com a galera. Então é o que você falou, dá trabalho pra caramba. E os incorporadores chegam lá pra falar, e falam, cara, eu me sinto tão bem aqui, cara. Eu sinto tão todos, cara. É impressionante. Aí eu não sei se é o tal do café com Jesus, eu não sei se é porque o clima é muito aberto, é muita verdade, né? O mala não fica comigo ali, é impressionante. A gente pega ele rapidão. Então assim, mas é pressão. Por exemplo, o cara faltou do plantão, ele tá sendo vigiado, ele tá sendo cobrado. Porque o incorporador fica de cima. Então, não é fácil também estar dentro das minhas empresas também não, cara. Não é fácil. Então. Mas eu até falo o seguinte, não sei se a palavra certa seria vigiado. Eu vou dizer que talvez, eu sempre falo o seguinte, existe um acordo do corretor junto com a empresa. A empresa se compromete a fazer algumas ações para o corretor. Se não fizer, o corretor vai embora. E o corretor faz um acordo com a empresa que precisa cumprir algumas responsabilidades nessa relação de prestação de serviço. Então, é sobre aquilo que você assumiu de fazer e sobre aquilo que eu assumi
de fazer. Se tivesse esse entendimento, cara, acho que a coisa ela roda e roda bem. Exatamente, cara, assim, é profissional, né? A gente tem que ser profissional e tem que ser preto no branco, né? Então, se a gente pegar uma mentira, por exemplo, pô, aí é diferente. A mentira para nós é diferente. Ele mentiu. Então, aí nós vamos entender se dá para ficar com esse cara ou não, com a pessoa. Então, tem algumas coisas que a gente aceita e tem outras coisas que a gente já corta no ato. Então, ao mesmo tempo que é uma empresa com clima ameno, que a gente conseguiu fazer isso, as pessoas estão comigo e de resultado, mas também é o sim, não, cara, assim. E aí, cara, eu vou aproveitar essa deixa aqui e falar com o pessoal que nos ouve aí. Provavelmente vai ter corretores de imóveis nos ouvindo. Corretor, o que é importante, cara? É uma relação de prestação de serviço. Não é o jogo, e você trouxe isso. Cara, você vai trabalhar numa empresa, tenha clareza do que você tem que fazer e tenha clareza da relação que você vai ter com essa empresa. Por quê? Porque qualquer coisa fora disso, cara, e bicho, eu vou falar com você, tenho um bom tempo de mercado imobiliário, já vi algumas coisas desse mercado, eu acho uma sacanagem, pessoas que não cumprem, não honram o que foi acordado no início, sacou? Porque foi combinado, foi acordado. Então, cara, sai desse lugar de vínculo empregatício, tudo é acordado antes. É o seguinte, então, cara, é uma baita de uma sacanagem isso, eu fico revoltado com esse negócio. Tem gerentes ou diretor, Eu corretor, que eu não tenho mais que dar feedback. Então, o que eu falo para esses caras? Cara, eu já te fiz de tudo, já treinamos, agora é decisão. Toma a sua decisão. Eu acho que quem é bem sucedido é que tomou as decisões. Então você tem que decidir se é o mercado imobiliário que você quer mesmo. Você tem que decidir se é lançamento, se é revenda, você quer ir para o secundário, você quer ir para o avulso. Você tem que tomar a decisão. E a segunda coisa que eu falo é o seguinte: venda não é amador, você não tem que estar testando de ser vendedor. Ou você e trata isso como um profissional, e aí sim você vai ser bem sucedido, porque eu não conheço outra profissão que pode te deixar rico, bem de vida, a não ser vendendo, né? Você já vende toda hora. Então, as pessoas que entram para ver como é, que eu acho que se perde. Ou a pessoa que tem 2 empregos, cara, de 10, 9 não vira. Talvez 1 vire. Eu tenho um caso que vira dentro da minha empresa, que ele, de fato ele tem uma empresa e ele vende muito. Ele tem uma empresa de roupa, de alto padrão, e ele vende, só que ele consegue... Mas é uma exceção, né? De 10 é 1, né? Então, eu sempre falo assim, eu tomo a decisão, cara. Eu tomei a decisão do mercado imobiliário, eu tomei a decisão de ir para gestão. Eu falo claramente, eu fui corretor, não fui dos ruins. De 20, eu estaria entre os 10. Mas eu nunca fui o corretor campeãozão. Mas quando eu assumi uma gerência, mano, eu fui imbatível. Então, eu reconheço isso. Né? Eu fui para salão, eu fui me especializar, eu fui treinar, eu fiz enneagrama, as pessoas falaram que eu era grosso, eu fui para psicanálise, eu fui pra terapia, eu fui buscar, porque eu queria vencer, cara. Cheguei em Goiânia quebradaço. Então, eu tomei a decisão. Então, as pessoas precisam tomar a decisão. Igual você tomou a decisão de enfurnar dentro da gestão de leads, do digital, de ir para essa bandeira. Você vai ficar imbatível, você vai ficar bom, você vai ficar excelente, as pessoas vão vir atrás de você. E a segunda decida ser vendedor e tenha orgulho de ser vendedor. Né? Eu acho que esse é o básico. Assim. E com essa clareza, tu vai ser um grande sucesso aí no mercado. Cara, como é que está sendo, você que vem de um mercado, vou chamar aí de um mercado tradicional, que não era digital? Eu sou do mercado da época do jornal, bicho. Eu também. Eu ia para lojinha de classificados, Citadelo, aqueles uns criptografados, que você pagava pro cara que tem, o bicho ficava o dia todo, na época da Francisco Rocha Móveis lá com o Francis. Ficava o dia todo, cara, e era diferente. Hoje, mudança social, você hoje com uma operação 100% digital. Sim. Como é que está esse desafio? Como é que é essa transição? Como é que é essa mentalidade? Eu vou falar para você, não tem mais volta. Não tem mais volta. As grandes imobiliárias, vou falar de Goiânia, porque eu tô lá, né? As grandes imobiliárias estão abrindo várias imobiliárias, não mais no modelo tradicional. E nem querem. Então, a Urbis mesmo, ela abriu nesses últimos 3 anos 3 imobiliárias digitais. 3 imobiliárias digitais, sem plantão, 100% digital, apanhando ainda no digital, não indo para ação off, não indo para ação de rua, de panfleto, as concorrentes as mesmas coisas. A MyBrook puxou muito isso na época. Ela não precisava de plantão, depois ela foi para plantão. Então, não tem mais volta, cara, não tem mais volta. As imobiliárias que vão permanecer, né, e o mercado vai ditar isso, porque o mercado ainda compra off, mas ele vai uma hora e não
vai ser disparado. Vou te dar um dado aqui. O ano passado, as duas empresas que eu sou sócio vendemos 206 milhões. 50% foi de relação do corretor. 103 milhões. Os outros vêm digital, em segundo, indicação, que pediu indicação. E o plantão já caiu para quarto ou quinto. Né? Mas ainda vende. Né? Então, quando você pega esses dados e num clima mais ameno, porque se eu não estou no plantão, eu tenho menos cobrança de quem? Do incorporador cobrando você o tempo todo. Aí cobra quem? A alta liderança. Diretor, gerente de corporação. É uma cobrança feroz, né? Você está aqui, eu estou te entregando. É caro, é custo alto, é cafezinho. Hoje também tem sorveteria. Você tem uma meta para cumprir. Então, o que as imobiliárias entenderam? Cara, eu não quero plantão, eu não tenho essa responsabilidade. Eu consigo trazer um time que não quer mais essa pressão zona, né, num nível melhor. Vou investir no digital forte. Eles também vão, o próprio corretor vai, e eu vou tentar fazer essa gestão e junto com o relacionamento. Essas imobiliárias estão bombando, cara. Estão bombando. E essa transição, cara, e os corretores estão conseguindo lidar com isso? Porque, veja bem, você falou que 50% é relacionamento. Então, assim, você vê que, quando eu falo digital, eu vou falar assim, geração de leads, vamos colocar, o cliente vindo para uma jornada digital, ela ainda é um processo que ainda está acontecendo, né? Porque as vendas ainda estão vindo do off, só que do relacionamento. Então, assim, o que a gente, pelo que eu entendi, o que está saindo, o que vocês estão hoje se reposicionando, é saindo dos plantões das incorporadoras, das construtoras, indo para escritórios menores, onde o relacionamento está sendo impulsionado, está sendo mais forte, e o digital, ou seja, essa construção dessa relação do cliente no digital está vindo aí com um segundo momento. O que está acontecendo em Goiânia é assim, ó, as grandes empresas, vamos dizer que tem 4 hoje, 5 que são plantonistas, que é a Urbis, a Adão, a MyBroker e a Lopes, são as que disputam, elas não estão abrindo mais novas unidades no modelo antigo. O que elas estão fazendo? A Lopes tem uma unidade de modelo antigo. Então, o que ela está fazendo? Ela está crescendo só ali. Ela não está expandindo e abrindo outras lojas nesse modelo. Eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou crescendo a Urbis One, eu aluguei mais uma parte, então eu quero ter mais gente, e a Adão também. A Adão, ela tem mais 3 lojas que trabalham com... Essas estão... nós acabamos que dominamos esses plantões com a incorporadora com as vendas tradicionais, que é o plantão, venda de ação e tal. Mas nenhuma de nós tem perspectiva de abrir novas unidades nesse formato. Nenhuma. É anonimidade lá. Então se mantém essas, para que não perca esse nicho ainda. E a gente não sabe até quando vai. Eu acho que Goiânia até é mais tradicional que São Paulo, porque é mais perto, o cara ainda vai no stand, ele gosta de ver, né? Ele ainda aceita receber uma ligação fria, ele ainda aceita ser panfletado num parque, ele ainda aceita, né? E vende. Então essas imobiliárias, elas se mantêm, essas que já tinham, se fortificam, crescem, ali mesmo, mas as novas são totalmente mais light, entre aspas, né? Então ela vende esse conceito, né, igual aqui o Instituto QR, descolado, com adega, chama teu cliente aqui que ele é teu amigo, não fala de negócio, vamos tomar um vinho. O digital também comendo solto, eles com bons equipamentos, fazendo os vídeos dele, a gente oferecendo para ele também, né, esse amparato todo, que é, entre aspas, mais light, mas tem bons resultados, porque é uma galera ambiciosa. A gente procura essa galera mais ambiciosa, não é nem um cara novo, mas é um ex-empresário que veio, é um ex-engenheiro que veio. Então tá muito doido isso ainda, assim, mas é o que tá acontecendo. Assim, se você pegar as últimas 10 imobiliárias que se abriram em Goiânia, e até vindo das grandes, são nesse modelo digital sem plantão. Entendi. Basicamente sem plantão. Entendi. O mercado hoje tá físico, né? Tá o físico e o digital integrando, e as ações e os estímulos estão complementares. Então, sem plantão, mas o relacionamento físico está bombando, né? E o posicionamento digital está aí levando você a uma autoridade, construindo aí uma relevância para sua audiência e para as pessoas que podem ou irão se conectar com você, né? Porque hoje o profissional, ele é um grande influenciador do seu próprio negócio, né, cara? E você, acho que a gente está aí com o papel de construir e capilarizar isso. Cara, é assim, ó, quando o mercado tá bombado, a gente viveu o mercado bombado, a gente não sabe como que vai ser esse ano ainda, começou bem, mas a gente não sabe, aparece corretor de tudo quanto é lado, né? Então,
Todo mundo vira corretor. Então, no mercado, quando está em alta, ele é bom, mas é ruim. Ele é bom porque se vende muito, mas tem muito concorrente. Você está fechando uma venda, eu vi isso várias vezes no ano passado, ano retrasado, o corretor fechando a venda, o corretor sumiu. Ele falou, não, minha prima virou corretora, vou comprar dela, não sabe nada. Né? Então, quando o mercado está bombado, também junta muita gente. Quando ele dá uma esfriada, aí fica os verdadeiros profissionais, que eu não acho ruim também. Então, pro verdadeiro profissional mesmo, ele não tá nem aí pra crise, tá nem aí se é Lula, se é Bolsonaro. Né? Ele é profissional, ele vai ganhar do mesmo jeito, entendeu? Então, cara, toma sua decisão, mano. Então, é corretor. Então, se orgulha disso. Cara, eu tenho dentista. Tem um dentista lá, cara, largou mesmo. A mulher era corretora, ele era dentista. E a mulher começou a ganhar muito mais que ele. E curtir a vida mais que ele, só lá dentro. Ele largou, fechou, tá lá com a gente. Então, não é também só o cara... antigamente era o cara que não era quebrado, que não tinha profissão nenhuma e virava corretor. Mudou muito, cara. A profissão de corretor hoje está sendo atraente para todo mundo. E o próprio corretor também mudou a própria mentalidade, que antigamente, sua profissão, corretor de imóvel. Sua profissão, rapaz, corretor de imóvel. Tinha vergonha de falar. Hoje o cara fala, sou corretor de imóveis. Que é o que você falou, era o cara lá de ternão, gravata, no jornalzão, é um cara que não inspirava ninguém, né? Hoje tá vindo uma galera. A galera jovem ajudou muito, né, cara? Essa mudança. Veio uma galera jovem. Eu tenho 48 anos, eu tive que me atualizar. Eu me atualizei na pandemia, cara. Em 2020 eu mergulhei mais no digital. Eu era mais ou menos. Pra gente deixar aqui a identidade, personalidade do Juliano Junqueira, vou usar esse termo que para mim eu sou cara dos extremos. Sim. Então, assim, para mim os extremos ele dá maior clareza. Uhum. Qual é a bomba do mercado nesses anos que você vive, o que você já viu, o que você vê, o que você olha para frente e diz, cara, essa é uma bomba? O que eu tenho para falar assim, acho que não sei nem se é muito susto, né? Mas assim, pro profissional de vendas, eu costumo falar que primeiro ele tem que estar de bem com a vida, ele tem que estar de bem com ele mesmo. Então, ele tem que estar cuidando da vida espiritual dele, ele tem que estar cuidando da vida intelectual dele, e ele tem que estar cuidando da vida do corpo dele. Isso não é a empresa que tem que entregar para ele, isso é ele que tem que fazer. Eu entendo que se esse profissional não se cuidar nesse ponto, ele vai tomar bomba lá no final, né? O cliente não quer mais ser atendido por um cara que não tem um estilo de vida atraente, que não está em bom astral, que não está num nível de conversa de igual para igual. Então, se a bomba que eu posso dar é assim, profissional, se você não se tocar nesses 3 itens, você vai ficar para trás, você não vai sobreviver, né? E uma última coisa que eu gosto de falar é o seguinte, cara, a ambição, junto com as técnicas de vendas e junto com o equilíbrio emocional. Então, a ambição que vai te chegar de um ponto A para um ponto B. A técnica de venda que vai fazer você reverter muitas situações que já estão caídas. E o equilíbrio emocional para aguentar o tranco mesmo. Você vai perder venda, vai cair venda no cartório, assinado o cheque, assinado nem cheque, o Pix para tomar conta. O cliente vai te dar bolo. Se você não cuidar dessas 3 áreas, junto com aquelas outras 3, então são 6, a bomba vai que você vai ficar para trás do mercado e vai sobressair quem está cuidando disso. Cara, bacana isso demais. E você vê, às vezes a bomba é mais feijão com arroz que a gente pode imaginar. Totalmente. Porque tá todo mundo olhando para fora e tudo que eu vi de você olha para dentro. Entendeu? Cuida de você, tem uma saúde espiritual desenvolvida, porque... É punk. E não é sobre vender, eu acredito que precisa ter uma saúde espiritual desenvolvida, presente na nossa vida, porque senão as coisas acontecem, mas muitas vezes você não tem o significado, você não tem a consciência. É muito rápido. É muito rápido. Eu vejo que as pessoas às vezes fazem uma confusão com o tempo, e o tempo do tempo, cara, o tempo tá aí. Então assim, poxa, tá passando rápido. Cara, você que tá muito veloz, começa a respirar mais, tomar mais consciência sobre você, sobre a vida, começa a observar mais as coisas, que tá tudo aí. Como eu falo assim, tá tudo disponível, cara. Tá tudo disponível aqui no universo. Faz download aí, cara. Tá aí. Decida, cara. Tá vendo? Decida o estilo de vida que você quer ter. Eu acho que chega um momento da vida que a gente consegue ter essa decisão. E não ser levado, aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem nada a ver, cara. A música é boa, mas não deixa não. E vou deixar aqui, só pra gente manter a conexão, trazer você aqui um dia pra gente conversar sobre a transição da sua vida, e vou falar que você já deixou isso público, desde a morte do seu pai, de você ter aí
entrado no mercado de tecnologia, seu sogro te ajudou, tomou as porradas lá do seu sogro, né? No podcast? Aí, tá vendo? Cara, é fera demais. E é uma coisa, cara, que a experiência, ela é importante porque ela não é o que você fala, é o que a pessoa sente. Então, ter isso, voltando no início do nosso bate-papo, inspiração de um cara de sucesso hoje, que está no mercado imobiliário, e que tem algo aí diferente também para ampliar a perspectiva, que eu acredito que nós estamos precisando viver um pouco mais o ser. O ter é muito importante, faz parte da sociedade, eu quero, legal, é gostoso. Mas eu acredito que a gente precisa desenvolver um pouco mais esse ser e conectar com algo que está aí, disponível e que falta um pouco mais de presença nesse olhar. Cara, é assim, ó, como a gente tem muitos corretores, a gente vê de tudo, cara. É assim, ó, esse tempo uma corretora nossa campeã foi diagnosticada com leucemia, meu braço direito com depressão, tá aí, cara, tá aí. O mal do século tá aí. E é o que você falou, cara, você sendo verdadeiro, porque dentro da minha empresa tem o cara com problema com droga, com álcool, com prostituição, com traição. E você lembra que eu falei assim, ó, o bom vendedor, o cara bom, ele tem que estar de bem com a vida. Se você não tiver aparado as tuas arestas, né, o ciclo da vida, que é família, espiritual, profissional, você não vai conseguir passar a verdade para o cliente vai sacar a sua onda. E você não vai conseguir ter sucesso. O que me ajudou mesmo, só para finalizar, foi sessão de terapia, cara. Porque numa das terapias, eu descobri uma treta que eu tinha muito grande com meu pai, que morreu com 7 anos. Eu tinha 7 anos. E eu não sabia. E aí eu buscava no mundo um vazio que tinha em mim. Eu não entendia disso. E na sessão de terapia, eu tive um momento com ele. E foi um momento punk, porque é onde eu desabafei, xinguei ele pra caramba. Depois eu perdoei e liberei ele. Falei, pai, pode ir. Vou te honrar. Né? Vou com meus filhos, vou te honrar. E um dia eu te encontro. Daquele dia em diante, eu tirei um peso da minha vida e eu não tive mais vontade de procurar as coisas no mundo, cara. E aí mas eu precisei de ajuda. Então, a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar. Mas eu sempre quis ter uma vida legal, cara. Eu sempre quis ter um lifestyle, eu queria ter um casamento legal, uma esposa legal. Eu queria estar bem. Isso é a ambição que eu falo. A minha ambição era muito aguçada. Eu queria vencer na vida. Então, eu falei, cara, eu preciso parar. Mas com ajuda. Então é muito mais, é o que você falou, ajuda hoje, porque eu tenho muita gente lá dentro que olha pra mim com esse lado humano, que viu meu podcast e fala, puta, eu posso confiar no Juliano, não precisa ser uma coisa mascarada. Então fica aí o convite pra gente voltar a falar sobre esse outro lado aí, que eu acredito também, que a gente vai complementar aí um pouco aí do comercial, mas esse lado humano, e também que a gente pode trazer boas reflexões aí. Massa. Cara, obrigado aí pela conversa. Pô, prazer, cara. Visitando a Toca da Raposa aqui. Cara, lugar lindo, você já sabe agora. Caramba. Tá? Fica aí o convite de você retornar e desejo muito mais sucesso, muito mais presença aí. Tamo junto. De impacto na vida das pessoas. E você inspira também, cara. Tem estilo de vida. Eu sei que você é um cara que se cuida, né? Um cara físico trincado. Então você também me inspira muito, cara. Pode saber disso. E com certeza, mano, nós vamos fazer uma parceria bacana. Vamos fazer? Vamos fazer. Já estamos fazendo, já começou. Já começou. Já é. Obrigado, cara. QRCast para você que quer ter uma mensagem diferente para o mercado imobiliário. Vários sustos. Valeu, pessoal. A bomba. Até o próximo QRCast.